Hail the King capítulo 111. Continuando a versão pirateada dos Cavaleiros do Zodíaco até o fim. Twitter, WhatsApp, Pinterest. Paul Pierce, meu mais fiel guerreiro de Chambord, meu amigo mais confiável, em nome do rei de Chambord, concedo-lhe esta lendária espada e espero que você tenha uma vida marcada pela lealdade, glória e justiça. Fei vagamente se lembrou desta passagem depois de ter lido na coleção real. Pierce estava atordoado em seu lugar e ele olhava quase sem acreditar em Fei, até que o musculoso Drogba, ao lado dele, o cutucou levemente com a mão. Então, o homem musculoso de cabelos brancos finalmente reagiu. Ajoelhou-se na frente de Fei, pressionou seu coração com o punho direito, sentindo o coração batendo loucamente, e seguiu a cerimônia dos Cavaleiros de Azeroth e jurou. Pierce está disposto a usar toda a sua vida para servir seu único mestre, o rei Alexander. Fei sorriu enquanto batia ligeiramente nos ombros de Pierce com a ponta da espada sagrada Excalibur, seguindo a cerimônia que os livros descreviam. Ele virou a espada e entregou-a oficialmente ao soldado leal que estava fazendo seus votos na frente dele. A misteriosa voz fria apareceu inesperadamente no cérebro de Fei. Jovem guerreiro, você acionou uma das 3 habilidades lendárias Dar, por favor confirme. Você quer dar a espada Excalibur ao soldado Paul Pierce ajoelhado na sua frente. Fei ligeiramente hesitou por um segundo e logo escolheu o confirmar. No momento seguinte, Fei sentiu que suas mãos se tornaram mais leves e então ele viu a espada dourada em suas mãos se transformar numa luz dourada. Piscando com uma luz intensa no salão de pedra, a espada de repente girou, voou lentamente para o Paul Pierce que estava ajoelhado no chão e, finalmente, desapareceu na testa deste homem musculoso de cabelos brancos. Esta cena chocou todos no salão de pedra. Isso foi um milagre. O modo como as outras pessoas olhavam para Fei já tinha mudado completamente. Se antes dissessem que admiravam Fei porque ele demonstrava sua enorme força e nobres qualidades reais de um rei, então agora a maneira como o olhavam era como um crente fanático olhando para o seu Deus Supremo. Além de um Deus, ninguém podia igualar o que tinha acontecido. No entanto, Fei não teve tempo de aproveitar esta oportunidade para se mostrar, isso porque ele estava igualmente atordoado quando Excalibur se transformou numa bola dourada de luz e desapareceu na testa de Pierce. Ele queria saber o efeito especial que isso produziria. Depois de alguns segundos, Pierce abriu os olhos como se apenas absorvesse alguma coisa e se levantou. Enquanto ele estava lá, a aura ao seu redor mudou completamente, não só o poder que emanava dele cresceu várias vezes mais forte, o sentimento que ele dava para as outras pessoas também tinha mudado. Ele agora parecia mais alto e imponente, como uma boa espada tirada de sua bainha. Pierce parecia não estar surpreso com a mudança, como se entendesse algum segredo durante os poucos segundos em que seus olhos estavam fechados. Pierce, mostre o poder de Excalibur para seus camaradas. Fei sorriu e disse enquanto fingia manter a calma. Na verdade, neste momento, mesmo o próprio Fei não podia esperar. O que ele realmente queria dizer era: Pierce, se apresse e me mostre o poder de Excalibur. Sim, Sua Majestade. Depois de deixar as pessoas ao seu redor se moverem um pouco para abrir mais espaço, Pierce fechou os olhos, como se estivesse canalizando algum tipo de energia incrível. Quando ele abriu os olhos novamente, ele de repente estendeu o braço direito e com seus 5 dedos firmes moveu o braço ligeiramente na direção de uma pedra de 2 metros de espessura, que estava na sua frente. Antes que todos pudessem reagir, a pedra se partiu ao meio. O corte era muito limpo e regular, como se aquela enorme pedra fosse cortada pela metade por uma lâmina sem igual. Todos respiraram fundo. Os olhos de todos estavam abertos, incluindo Fei. Isso foi doentio. Muito afiado. Então, este é o poder de Excalibur depois de ser transferido pela habilidade divina da. Todos aqui sabiam como as pedras da caverna subterrânea eram duras, mesmo que sua textura não fosse como aço, sua dureza não estava longe dele. No entanto, Pierce foi realmente capaz de cortar aquela enorme pedra pela metade, instantaneamente e sem nenhum esforço.
Tal efeito era quase idêntico à espada sagrada do Cavaleiro de Capricórnio Shura do anime Cavaleiros dos Zodíacos, das lembranças da vida passada de Fei. Era uma espada indestrutível e conquistadora. Uma luz dourada brilhou. A espada dourada apareceu nas mãos de Pierce. Ele poderia integrar completamente a espada em seu corpo e também materializá-la, conforme sua vontade. Isso era muito mágico. Fei assentiu, maravilhado com essa perfeita integração entre uma espada lendária e um ser humano. Pierce, meu amigo, você realmente tem o coração verdadeiro de um guerreiro. Fei estava extremamente feliz e começou a espalhar suas besteiras por todo lugar. Ele agora mesmo inventou aleatoriamente uma desculpa para explicar a cena mágica que acabou de acontecer. Você recebeu a aprovação de Excalibur, então você começará a dominar o verdadeiro poder desta espada sagrada. De agora em diante, você será um dos Cavaleiros de Ouro do Rei Alexander. Seu título será Capricórnio. Cavaleiro Dourado de Capricórnio. Era basicamente a versão pirateada do Cavaleiro de Capricórnio Shura. O título em si parecia estranho, mas ainda era um título de cavaleiro invejável e honroso, sendo que isso era especialmente importante para o homem musculoso de cabelos brancos Paul Pierce, porque isso significava que ele agora oficialmente escapou de seu destino de ser um guerreiro de base e tornou-se um verdadeiro nobre na terra de Azeroth. Seus pares vieram todos para felicitá-lo com inveja em seus olhos. No entanto, dar Excalibur para Pierce foi apenas o começo. O plano de Fei para melhorar a força do reino de Shambod continuava. No instante seguinte, Fei sorriu e ergueu levemente a mão no ar vazio. Uma suave luz dourada brilhou sobre todo o salão de pedra e um belo capacete dourado em forma de cabeça de touro apareceu nas mãos de Fei. O aparecimento do capacete imediatamente atraiu a visão de todos. Os dois chifres dourados e tortos no topo eram especialmente atraentes, pareciam perfurar o céu e liberavam, silenciosamente, uma espécie de aura aguda e incompreensível, como se pudessem penetrar instantaneamente no vazio. Este é um capacete de um conjunto de equipamentos mágicos chamado a Armadura Dourada Sagrada de Touro. Embora seja apenas uma única parte, ele tem uma capacidade defensiva incrível e essa sua habilidade impressionante pode fazer qualquer inimigo tremer de medo. Quero dizer, basta um olhar para esses chifres intimidadores para que eles quebrem facilmente a guarda de qualquer oponente. Fei falou com um tom irresistível enquanto seus olhos passavam por todos e, finalmente, pararam em Didier Drogba. Didier, meu amigo, venha e aceite sua recompensa. Este capacete se tornará seu companheiro de luta mais próximo. Didier Drogba ficou atordoado. Poucos momentos atrás, ele estava rindo da expressão, o que diabos está acontecendo de Pierce quando Fei chamou seu nome, mas agora sua reação era ainda mais embaraçosa do que a de Pierce. Somente na terceira vez que seu nome foi chamado por Fei que ele acordou do choque, ele ajoelhou-se na frente de Fei com um olhar de incredulidade em seu rosto. Que a glória, a justiça e a alegria sempre te acompanhem em sua jornada, meu amigo. Neste momento e lugar, em nome do rei de Shambod, eu dou-lhe este capacete dourado de touro. A partir de hoje, você é um dos Cavaleiros Dourados, com o título de Touro. As palavras de Fei mais uma vez acionaram uma das três habilidades lendárias da. O capacete de touro se tornou um intenso e ofuscante brilho no salão de pedra e depois de girar, eventualmente desapareceu diretamente na testa de Drogba. A edição pirateada do Cavaleiro Dourado de Touro apareceu. Assim como Pierce, sob o efeito da habilidade lendária da, o capacete de touro também se alterava. Drogba poderia esconder o capacete dentro de seu corpo e chamá-lo quando necessário. Com o capacete, sua defesa física praticamente dobrava e ele poderia imitar o impacto de um touro e facilmente demolir a defesa de um inimigo. Esses dois equipamentos mágicos forjados por Charcy, usando as gemas elementais, sob o efeito de uma das habilidades lendárias de Fei Dar, mostraram uma propriedade de mutação que o próprio Fei não esperava. Fei deu mais um passo firme na estrada para fortalecer sua força ao mesmo tempo em que realizou um sonho de infância, criou a equipe dos Cavaleiros do Zodíaco neste novo mundo. Além das 12 armaduras sagradas de ouro,
ele ainda precisava encontrar o caminho para que seus futuros cavaleiros dominassem suas habilidades finais respectivas ao anime. Esta seria uma estrada muito longa e divertida. Além de Pierce e Drogba, o resto dos fortes guerreiros estavam na expectativa de que Fei exibiria outros equipamentos, mas eles ficaram todos decepcionados. Pierce e Drogba foram os soldados com maior contribuição até agora, portanto eles mereceram essas recompensas. Quanto aos outros homens, de acordo com o que Fei explicou, seria preciso atingir um certo nível de contribuição para serem recompensados com equipamentos mágicos. Caso contrário, se algo desse nível fosse facilmente obtido, as pessoas não o estimariam tanto. Em seguida, Fei deu início a outro plano. Ele tirou várias garrafas de poção Hulk, que foram misturadas de acordo com a força física de cada homem forte, e distribui-as de acordo. Uma vez que todos receberam sua poção, elas começaram a aumentar a força dos 20 guerreiros que lutaram na Ponte de Pedra. Depois do meio mês de treinamento infernal pelo qual eles tinham passado, a força física desses homens fortes passou por uma melhoria significativa, finalmente permitindo tomar a poção Hulk sem o risco de consequências negativas. No entanto, uma vez que a sua força original ainda estava abaixo do nível de Brook, Sek e Oleg, o efeito da poção não era tão óbvio como foi naqueles três. No entanto, ainda era o suficiente para impulsionar sua energia e alcançar o nível de um guerreiro de uma estrela. O adolescente loiro Fernando Torres, que acompanhou Pierce e os outros no treinamento infernal durante o último meio mês, finalmente realizou seu desejo e conseguiu sua própria poção Hulk. A primeira sensação ao tomar a poção Hulk era uma dor penetrante que quase o fez não querer viver, mas depois que a droga entrou em vigor, ele sentiu um poder repentino e esmagador inundando seu corpo. Assim como todos os homens musculosos ao seu redor, Torres começou a rugir em excitação. Anterior próximo. Comentários. Rei of the King capítulo 112. Armadilhas por toda parte. Assim como Sek e Brook, que tiveram efeitos colaterais depois de tomar a poção Hulk, Pierce e Drogba também não conseguiriam absorver totalmente a poção dentro de seu corpo e sentiriam os mesmos efeitos por um tempo. Embora a dor severa tivesse desaparecido, seus corpos ainda mantinham uma cor verde na pele, que era ainda mais intensa do que havia sido em Brook, devido à diferença no nível da força que tinham. Os homens musculosos parados ali davam a impressão de que cerca de 20 cactos verdes apareceram de repente naquele salão de pedra. Não se preocupem. Quando vocês absorverem completamente a poção, esse efeito colateral acabará desaparecendo. Fei chamou Essin, Shaquille O'Neal e Khan para fora da multidão e, então, entregou para cada um deles um pergaminho secreto sobre o cultivo de energia e uma gema elementar e do atributo água. Esses três eram guerreiros que emanavam uma fraca energia compatível com o atributo água, sendo que havia 3 pergaminhos de energia elementar de água de uma estrela na coleção real da cidade de Chambord, por isso era o suficiente para apenas esses 3 homens. Depois de terem sido purificados e transformados pela poção Hulk, a largura e resistência dos canais de energia dentro de seus corpos ultrapassaram, em muito, a média de uma pessoa, e eles poderiam até ser considerados como sendo altamente talentosos. Além disso, com a ajuda de uma safira do mesmo elemento, eles poderiam, provavelmente, ter um avanço em seu nível de poder dentro de um curto período de tempo. Os outros homens fortes que não receberam equipamentos ou outras recompensas só podiam coçar a parte de trás da cabeça, babando enquanto riam tolamente. Eles olhavam para Fei com olhos úmidos, inocentes e puros, como se um bando de bebês quisesse leite de sua mãe, Fei. Fei tinha rugas aparecendo em sua testa enquanto acenava com o braço, expulsando esses cactos, que estavam tentando atrair sua atenção, para fora do salão de pedra. Na verdade, esses homens fortes entenderam tudo bem no fundo. O inventário de um país subsidiário de 6ª classe era muito pobre, então Sua Majestade provavelmente ficou sem recursos depois de tirar esses equipamentos e poções. Portanto, eles não se queixaram e, pelo menos, todos receberam um impulso de força da poção Hulk. Além disso, aquelas pessoas que Fei tinha nomeado para uma recompensa foram todos os seus companheiros que tiveram as realizações mais proeminentes. Era por isso que só podiam invejá-los e não ficarem ciumentos.
Depois de terminar, Fei permaneceu no silencioso salão de pedra. De repente, com um único pensamento, Fei mudou para o modo assassino. A força que o modo assassino emanava era um poder diferente do poder espiritual, do paladino, do poder mágico, do feiticeiro, da aura de morte, do necromante, da força brutal, do bárbaro e da energia natural, do druida. Assassinos eram uma classe muito especial no mundo diablo. De acordo com as lembranças da vida passada de Fei, a Blizzard disse que esta classe era baseada na fundação das artes marciais secretas chinesa, sendo que agora Fei pode comprovar isso, porque em modo assassino, e havia uma energia correndo em seu corpo chamada energia espiritual. A energia espiritual deu a Fei a sensação de que se encaixava muito bem com a descrição da energia relatada em muitas novels da Empire Novels, e que ele leu em sua vida passada. Um total de 18 canais. Fei fechou os olhos e sentiu cuidadosamente o fluxo de energia em seu corpo, percebendo que a chamada energia espiritual percorria seu corpo através de 18 vias no total. Cada via era um caminho completo e independente, mas também interligadas, assim como se um labirinto tivesse se formado em seu corpo. O ar quente circulava nesse labirinto, alimentando constantemente seu corpo. Além disso, a direção que a energia espiritual viajava era muito semelhante ao fluxo de energia nos canais no continente Azeroth. Fei pensou por um momento e pegou um pergaminho de energia alimentada à água de uma estrela, que ele copiou à mão para seu próprio uso. Fei leu atentamente e notou que este pergaminho descrevia apenas 8 passagens, e essas 8 passagens estavam todas incluídas nas 18 passagens que estavam presentes dentro do corpo de Fei. Será que essas chamadas passagens de energia em Azeroth realmente se referem aos caminhos em que a energia espiritual viaja dentro do personagem assassino? Se for isso, então a qualidade de um pergaminho de energia corresponde ao número de passagens que descreve. Essa descoberta tornou Fei vagamente consciente de alguma coisa. Se realmente era como o que ele pensava, então talvez Fei precisasse apenas estudar as 18 passagens em seu corpo para poder criar conjuntos de pergaminhos de energia de nível mais alto por sua própria conta. Os pergaminhos de energia de uma estrela continham 8 passagens de energia, mas Fei atualmente identificou 18 passagens em seu corpo. Ele poderia registrar esses 18 caminhos de fluxo da energia espiritual para explorar as 10 passagens adicionais, e isso lhe permitiria criar pergaminhos de energia de alto nível de pelo menos 3 estrelas. Se isso realmente fosse o caso, então obter mais pergaminhos de energia para Shambod seria como dar lenha para casas no inverno. No entanto, este assunto ainda precisa de mais verificação. Infelizmente, o melhor pergaminho de energia na cidade de Shambod é apenas no nível de uma estrela, então eu não posso deduzir muito a partir dele. Fei gentilmente fechou o manuscrito em suas mãos e, de repente, seus olhos se iluminaram. Oh certo, o tio Lampard é um mestre de nível de 3 estrelas, então ele definitivamente sabe mais sobre os canais de energia. Mais tarde vou perguntar-lhe e todos os mistérios serão revelados. Fei pensou nisso e não pôde deixar de sentir-se feliz. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção ao centro do salão de pedra, canalizando a energia espiritual dentro de seu corpo enquanto sentia cada localização específica dos canais de energia. De repente, ele baixou a cintura e deu um golpe. Roara! Uma imagem fantasma de um tigre rugindo vividamente disparou do punho de Fei. Bum! A pedra gigante no chão, que anteriormente foi dividida ao meio pela Excalibur de Pierce, explodiu se transformando numa pilha de entulho. O quarto ficou cheio de ar quente. Esta foi a habilidade do assassino Tiger Strike. Esta habilidade usava a energia espiritual para canalizar cargas sucessivas que ampliavam o potencial de dano. Seu poder era incrível. Então, Bang! 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 A silhueta de um homem cintilava dentro do salão de pedra. O punho de Fei estava coberto por uma aterrorizante chama vermelha. Seus punhos eram como estrelas cadentes, enquanto seus pés eram como facões, movendo-se cada vez mais rápido. No final,
Todo seu corpo se transformou num turbilhão negro e seus movimentos já não eram claramente visíveis. Só depois de 10 segundos o turbilhão se dissipou. Quando ele parou, a dúzia de cadeiras de pedra no chão já tinha se transformado em pó preto. Fei aprendeu todas as habilidades do modo assassino. Em seguida, ele começaria seu plano. A habilidade do assassino Burst of Speed foi ativada e o corpo de Fei foi coberto por uma camada de névoa fina. Num instante, ele desapareceu como um fantasma do salão de pedra. Na caverna de pedra subterrânea, ninguém sabia quando Fei partiu. 2 horas mais tarde, uma leve brisa de repente apareceu no salão de pedra. Uma fina neblina se espalhou levemente no ar e Fei surgiu novamente no salão de pedra. Ele caminhou rapidamente para a mesa de pedra, pegou a caneta de pena e começou a desenhar num rolo de pergaminho. À medida que sua caneta de pena continuava subindo e descendo, as habilidades de desenho de Fei, de sua vida passada, mostraram seu valor mais uma vez e um esboço do terreno das montanhas de Chambord, extremamente realista, apareceu gradualmente. Fei verificou cuidadosamente o desenho, e depois de confirmar que não havia problemas, mudou para a tinta vermelha e começou a rotulá-lo cuidadosamente com todos os tipos de marcas estranhas. Após uma dúzia de minutos, o oficial Oleg foi convocado para o salão de pedra. Cuidadosamente lembre-se desta imagem, lembre-se com muito cuidado. Em todas as posições críticas e interseções, eu já plantei toneladas de armadilhas letais, cobrindo todos os pontos cegos que os guardas não podem cobrir. Há apenas 3 passagens seguras para entrar e sair, que são delineadas por essas linhas vermelhas. Fei apontou para o mapa no pergaminho. Com um rosto sério, ele explicou cuidadosamente. Esta marca significa fogo, esta marca significa trovão, lembre-se, onde quer que você veja esta marca no mapa significa que há muitas armadilhas lá. Diga aos soldados patrulhando para evitarem esses lugares. Quanto às rotas de patrulha específicas e frequência, vou deixar você planejá-los. Isto é muito importante. Você deve completá-lo antes desta noite. Diga a todos os soldados para se retirarem por hora, para evitarmos ferimentos acidentais. O diretor Oller escondeu seu horror interior, cuidadosamente segurou o mapa, e começou a memorizar todas as marcas de armadilha nele para projetar as melhores rotas de patrulha. Quanto a Fei, ele deixou a caverna de pedra subterrânea montando seu grande cão preto. Sob a orientação de Fei, o grande cão negro continuava saltando entre as rochas e as árvores, avançando lentamente numa rota estranha. Ele tinha que evitar, cuidadosamente, algumas armadilhas escondidas. Agora, toda a região montanhosa de Chambord era uma armadilha mortal. Dentro das 2 horas que Fei saiu, ele usou todas as habilidades de colocação de armadilhas do modo assassino, e plantou uma grande quantidade de armadilhas de trovões e fogo nas áreas proibidas da montanha na parte de trás da cidade de Chambord. Agora, essa montanha estava coberta com grandes quantidades de armadilhas mágicas como Shockweb, Lightning Sentry, Wake of Fire, entre outras, com cada uma contendo uma energia aterrorizante. Se alguém invadisse a montanha e acionasse as armadilhas mágicas, então uma grande quantidade de trovões e chamas seriam imediatamente despejadas no invasor. Guerreiros de 1 estrela seriam mortos instantaneamente, enquanto guerreiros de 2 estrelas mal conseguiriam resistir por algum tempo. Se os guerreiros de 3 estrelas tivessem sorte, poderiam escapar das armadilhas. Estas foram todas as medidas preventivas necessárias que Fei tomou. A habilidade de plantar armadilhas da classe assassino ajudou Fei a sair de uma situação, resolvendo o problema da falta de elites e guardas em Chambord. Para Fei, agora ele poderia liberar suas mãos para se preparar para as nuvens de tempestade que se aproximavam. A cidade de Chambord estava enfrentando um enorme risco desconhecido, então Fei teria que se focar completamente. Amanhã seria a data oficial da cerimônia de coroação. Montado em um Black Tornado, Fei olhou para a vista magnífica da montanha sob o pôr do sol. Este seria o lugar onde a cerimônia seria realizada. Ele sentiu uma onda de excitação, e depois uma onda de tensão. Se ele não estiver enganado, todas as perguntas sem resposta que ele tinha seriam esclarecidas amanhã pela manhã,
no topo da montanha oriental. Esse seria o momento em que seus inimigos ocultos iriam remover seus disfarces e expor suas garras. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 113. Antes do amanhecer. Antes de escurecer, Fei montou o grande cão preto, indo de um lado para outro enquanto tratava de um monte de coisas. No período de 1 hora, ele foi como uma abelha trabalhadora, continuamente correndo pela cidade, vendo todos que ele tinha para ver, dando as ordens que um rei deveria estar dando e organizando tudo o que era preciso. Quando o sol se pôs, Fei terminou toda a preparação que ele julgou que precisava fazer e, em seguida, veio pela segunda vez à sede da Santa Igreja em Chambord, a qual ele raramente visitava. Na câmara secreta no fundo da igreja. A luz era muito fraca e no suporte de ferro preto do lado direito havia centenas de velas brancas, tornando a atmosfera um pouco supressora. Fei sentou-se diante da estátua de pedra branca da Trindade, logo depois que ele entrou, e fechou os olhos para pensar por meia hora. Na frente dele, o padre Zola e o cavaleiro Luciano tinham ambos um olhar surpreso em seus rostos, curvando-se em respeito a Fei. Suas testas estavam cobertas de suor e eles nem sequer se atreviam a respirar mais forte. Finalmente, Fei abriu os olhos. Esfregando as têmporas levemente dolorosas, Fei olhou para Zola e Luciano com um grande sorriso e finalmente disse: Tenho algumas coisas muito importantes que eu preciso que vocês dois façam para mim imediatamente. Sua Majestade, por favor, diga-nos e se for necessário morreremos tentando servi-lo. Os dois finalmente suspiraram com alívio e disseram: Vocês não precisam morrer, só espero que vocês dois possam usar os canais da igreja para me ajudar, secretamente, a adquirir um lote de pergaminhos de energia de 1 estrela a 3 estrelas. Eu também preciso de pergaminhos de prática de um mago, devem ter os 5 elementos de energia e os 5 elementos mágicos. Quanto ao custo da aquisição, basta tirá-lo das 10.000 ou mais pedras de feiticeiro que confiei a vocês. Como pagamento, vocês podem tirar 100 pedras com antecedência. Esse é um agradecimento pelo seu esforço. Sua Majestade. Por favor, não. Você já nos recompensou com 100 pedras de feiticeiro, o que equivale a 2 anos de salário. Além disso, trabalhar para você é nossa honra, então nós realmente não podemos aceitar mais recompensas de Sua Alteza. Zola respondeu muito rapidamente, ele imediatamente se ajoelhou sob os pés de Fei. É só que, de acordo com a lei do Império Zenite, os países subsidiários de nível 6 não podem possuir pergaminhos de 3 estrelas. Embora a Igreja não tenha medo do Império Zenite, não podemos violar livremente suas leis. Posso perguntar a razão pela qual Sua Alteza está adquirindo esses? Ele realmente não ousava pegar as pedras mágicas de Fei outra vez. Da última vez, eles já haviam recebido 100 pedras de Fei, o que equivalia ao salário total de 2 anos somado com a riqueza total que saquearam desesperadamente dos cidadãos nesse mesmo período. Essas 100 pedras mágicas já os assustavam ao ponto de borrar as próprias calças, portanto, se pegassem mais Zola sentiria que não estavam levando dinheiro em seus bolsos, mais 5 pons para uma morte mais rápida. Portanto, Zola ignorou todos os olhares que Luciano tinha dado e recusou rapidamente. Esse cara também era um homem inteligente como Ole. Fei, naturalmente, viu que estava acontecendo algo entre esses dois, mas ele não tinha tempo para brincar de jogos de adivinhação. Depois que ele lhes disse sua tarefa, ele se levantou imediatamente e começou a andar para fora da sala. Enquanto caminhava para fora, Fei disse: Quanto ao uso desses pergaminhos, você não deve perguntar mais. Vocês só precisam secretamente adquiri-los para mim. Sobre a recompensa de 100 pedras de feiticeiro, as coisas que eu dou não voltarão para mim. Se vocês não quiserem essa riqueza, então simplesmente a joguem no oceano. Nesse momento, Zola ficou perplexo. Sim, 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 nós a queremos, nós queremos. Vossa Majestade, por favor, tenha certeza, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para adquirir os pergaminhos que você deseja o mais rápido possível.
Ele só podia dizer isso. Fei chegou à porta da câmara secreta e de repente pensou em alguma coisa. Ele parou de andar, virou-se e perguntou. Ah, certo, mais uma coisa. Vocês irão para a cerimônia de amanhã? Claro, vamos representar a Santa Igreja para enviar a bênção de Deus na sua ascensão. Como eles poderiam não ir? Nos olhos de Zola e Luciano, a próxima cerimônia de coroação no pináculo de Montanha Oriental era definitivamente outra oportunidade dada por Deus para agradar em Fei. Vou dar a vocês uma pequena sugestão. Se vocês querem viver, então é melhor vocês não irem. Depois que Fei terminou, ele deixou a igreja imediatamente. Zola e Luciano ficaram parados no mesmo lugar, olhando um para o outro. Eles não sabiam o que o rei Alexandre queria dizer. Poderia ser que Sua Majestade simplesmente não queria ver seus rostos durante a cerimônia, ou... Zola pensou com a cabeça baixa e quando se lembrou da expressão facial de Fei, ao dizer aquilo, Zola de repente compreendeu algo. Depois de deixar a igreja, Fei voou diretamente para o palácio da cidade de Chambord. A noite escura engoliu gradualmente a cidade de Chambord. Quando o palácio estava quieto, e sua bela noiva Ângela e Emma sorriam em seus doces sonhos, Fei sentou-se no trono do rei silenciosamente sozinho, esperando a chegada do amanhecer. Depois da meia-noite, Fei tinha mais 4 horas para entrar no mundo diablo. Ele entrou no modo assassino, usou meia hora de tempo e finalizou as 2 últimas missões do primeiro mapa. Depois de completar tudo, seu personagem assassino atingiu o nível 17. Agora, a força de batalha de Fei no modo assassino, na vida real estava em torno do nível intermediário de 3 estrelas. Se combinado com a variedade de habilidades furtivas, então talvez ele poderia ir contra elites de 4 estrelas novatos. Embora a chance de vencê-los fosse pequena, seria muito fácil fugir. Então, Fei saiu do modo assassino. Diante da tela de projeção holográfica 3D, ele escolheu a última classe que ele ainda não tinha experimentado, a Amazona. Felizmente, depois que Fei escolheu o modo Amazona, ele mudou de equipamentos e não se transformou num transexual. Malachai emoticon surpreso. No continente Rogue, na noite escura, o louco massacre teve início. Todos os monstros e demônios choraram e caíram sob as flechas do primeiro Amazona homem da história. Depois de 2 horas e meia, o limite de tempo diário foi atingido e Fei deixou o mundo diablo. Neste momento, ele já havia completado as primeiras 5 missões do primeiro mapa, Acampamento dos Trapaceiros, e apenas a última missão do primeiro ato foi deixada para depois matar Andaliel. O guerreiro Amazona Fei atingiu o nível 16. Chegar ao nível 16 em apenas 2 horas e meia foi definitivamente a velocidade de nivelamento mais rápida que ele conseguiu após sua reencarnação. Isso provavelmente estava relacionado com a classe, afinal, atacantes à distância como as Amazonas eram mais eficientes em matar monstros e tinham vantagens em relação a classes voltadas para o combate corpo a corpo, como o Bárbaro. 4 horas se passaram e só restavam cerca de 3 horas para que o sol começasse a subir. Esta era a hora mais escura antes da chegada do amanhecer. Fei estava fazendo seus últimos preparativos para a iminente cerimônia de ascensão. Ao mesmo tempo, havia uma corrente invisível em movimento na cidade de Chambord. Um grande número de luzes saía da cidade. Todas as tropas na parede da cidade se retiraram silenciosamente. Além do silêncio incomum na montanha na parte de trás da cidade, se escutasse cuidadosamente, era possível notar ondas de passos densos e respiração rápida. As pessoas tentaram minimizar seus sons, fugindo silenciosamente para o acampamento temporário, do outro lado do rio Zuli, fora da cidade, sob a organização dos soldados da cidade de Chambord. Embora os cidadãos não soubessem por que tinham que deixar suas casas no meio da noite como criminosos, esta era a ordem do rei Alexander, então eles só podiam levá-la a cabo cuidadosamente e não trouxeram muita dificuldade para Brooke, que estava responsável pela tarefa de evacuação. Brooke originalmente fez um monte de preparações sobre como persuadir os cidadãos, mas ele nunca teria adivinhado que ele não precisaria usá-las. Claro, nem todo mundo era obediente.
Alguns grandes comerciantes e nobres, firmemente agrupados sob a influência de seu líder o Visconde Louise, rejeitaram completamente as ordens de Brooke e recusaram-se diretamente a cumprir as ordens do rei Alexander. Quando Brooke relatou isso a Fay, ele apenas sorriu sem qualquer preocupação e deixou que eles fizessem o que quisessem. Havia ainda 2 horas antes do amanhecer e o palácio começou a ficar movimentado. Os criados começaram a se preparar para a grande cerimônia, transportando alguns itens pesados e materiais para o ritual em direção ao pináculo da montanha oriental. Angela e Emma também estavam ocupadas e Baz nem sequer conseguiu dormir ou ficar no palácio, constantemente checando o planejamento da cerimônia. Neste momento, Fay mudou para modo assassino. No instante seguinte, Fay e o Black Tornado se transformaram numa nuvem de fumaça na vastidão da noite, correndo em direção à montanha na parte de trás de Chambord. Num piscar de olhos, Fay chegou a um salão de pedra na caverna subterrânea e usou a habilidade lendária Convocar para chamar a mercenária Helena e suas irmãs. Ele também limpou o inventário de todos os seus personagens. Além das armas, Fay preparou várias poções e outros itens potencialmente necessários para si. Em seguida ele chamou Peter Sec e os 100 soldados do Exército de Ferro e passou-lhes uma missão. Os 20 guerreiros da Ponte de Pedra também receberam sua missão. Alguns deles seguiriam Fay para o local da coroação no pináculo da Montanha Oriental, sendo que o restante foi mandado para a cidade para defender o palácio. Depois de fazer os arranjos, Fay voltou para o palácio acompanhado de 10 dos homens fortes, que ainda estavam um pouco verdes, pegou Angela, Emma e algumas outras pessoas, entrou na carruagem dourada do rei e começou a se dirigir para a Montanha Oriental com alguns de seus seguidores e servos. Havia menos de meia hora até o amanhecer. Levaria menos de meia hora para chegar lá e, como futuro rei oficial do reino de Chambord, ele tinha que seguir a tradição da terra de Azeroth e ser oficialmente coroado quando os primeiros raios da luz solar atingissem a coroa. Portanto, ele teve que sair com antecedência. Ao mesmo tempo, no Salão de Pedra, o diretor Oleg também estava fazendo os últimos preparativos em sua residência montada num dos vários salões de pedra. Ele era o comandante principal selecionado por Fay para manter a ordem na cerimônia, portanto ele tinha que estar presente. Uma tarefa tão importante preenchia o coração de Oleg com excitação e ansiedade. Na verdade, ele estava tão ocupado a maior parte da noite que não dormiu mais do que meia hora. Se não fosse para que ele pudesse manter um nível adequado de energia durante a cerimônia, de modo a servir melhor ao rei Alexander, talvez Oleg não tivesse sequer dormido essa meia hora. Felizmente, ele não tinha que levar muitos servos e seguidores como Fay, por isso, mesmo se ele partisse um pouco mais tarde, ele ainda poderia chegar lá antes de Fay. Ei, Donnie, se apresse e me traga aquele manto mágico que comprei com 100 moedas de ouro há 3 anos. Vou usá-lo durante a coroação e não envergonhar o rei Alexander na frente desses malditos enviados estrangeiros. O diretor Oleg sorriu na frente do espelho, fazendo alguns ajustes finais enquanto gritava para seu criado sem sequer olhar para trás. Donnie! Donnie, seu bastardo, por que você ainda está? Oleg se virou e viu que a pessoa ao lado dele não se mexeu. Ele estava prestes a praguejar, mas de repente percebeu que algo estava errado. Esta pessoa não era Donnie, ao seu lado estava uma pessoa misteriosa, com todo o seu corpo envolto numa capa preta. Quanto ao seu criado Donnie, estava deitado no chão, imóvel, como se estivesse num sono profundo. Quem é esse cara? Quando ele entrou, Oleg apenas sentiu sua alma escapar de seu corpo através de sua bunda. Depois que ele passou pela modificação da poção Hulk, a força de Oleg já tinha melhorado drasticamente. Com sua fundação de uma estrela, ele já era uma das elites em Chambord. No entanto, alguém tinha realmente invadido a sua residência e ficou tão perto dele sem que ele sequer notasse. O suor frio encharcou a testa de Oleg. Este é um especialista. Oleg não conseguiria lidar com ele. Anterior próximo. Hail the King capítulo 114. Assassinato. Quem é você? Oleg sentiu um calafrio na espinha.
Apesar disso, ele não mostrou nenhuma reação em seu rosto e apenas olhou nervosamente para a misteriosa pessoa encoberta de preto. Ele espiou a porta ao lado e calculou os possíveis caminhos de fuga enquanto lentamente se movia para trás, tentando alcançar a espada que estava pendurada ao lado do espelho de bronze. A capacidade de luta de Oleg era melhor se ele tivesse a espada com ele. Ele estava confiante de que ele era capaz de se defender contra esse misterioso intruso por alguns segundos, alertando os guardas com o barulho. Uma vez que os guardas ouvissem o barulho no quarto, eles viriam verificar. Com a ajuda deles, a chance de Oleg de escapar daqui vivo seria muito maior. O tempo parecia ter congelado. Seu dedo já havia alcançado o punho frio da espada. Oleg soltou a respiração que estava segurando e finalmente agarrou sua espada. Ele tirou a espada do suporte e colocou-a em frente ao seu peito. A luz refletia na espada e iluminava o chão na sala. Oleg estava mais confiante e o olhar em seu rosto tornou-se menos tímido. Quando ele estava prestes a gritar e pedir ajuda. Leve-me para o pico da montanha oriental e eu deixarei você viver. O intruso ergueu sua mão e cantou uma série de feitiços obscuros que Oleg não conseguiu entender. Uma grande quantidade de energia mágica apareceu ao redor do intruso, que em seguida pressionou o espaço na frente deles com a mão. 5 correntes vermelhas escuras feitas de fogo dispararam de seus 5 dedos e imediatamente se espalharam pelo braço e pela espada de Oleg, como 5 cobras flexíveis. As correntes lentamente cresceram e prenderam todo o corpo de Oleg. Oleg, que tinha a energia de um guerreiro de 1 estrela e a força física de um guerreiro de 2 estrelas, foi facilmente capturado e controlado por essas correntes de fogo de aparência frágil. O intruso coberto de preto sacudiu, repentinamente, seus dedos. Este simples movimento causou uma enorme mudança. As correntes de fogo que prendiam a espada imediatamente se iluminaram. A espada, que foi feita de ferro de alta qualidade, foi derretida instantaneamente e escorreu pelo chão, formando uma poça de metal derretido. Se você se atrever a resistir, seus ossos e carne ficarão como esta espada. Quem é você? Oleg perdeu a coragem completamente. A força das duas partes estava em 2 níveis completamente diferentes. O intruso era, pelo menos, um mago de nível 4 estrelas de atributo fogo. Oleg só fez essa pergunta porque estava furioso com a situação e queria saber quem estava por trás de tudo isso. Quem imaginaria que, depois que o intruso ouviu a pergunta, a pessoa hesitaria um pouco, mas surpreendentemente tiraria a capa. O rosto mal era visível sob a luz das correntes de fogo, mas Oleg foi capaz de dizer quem era. Isto não é possível, como poderia ser você? Os olhos de Oleg se arregalaram, como se ele visse um morto-vivo. Isto não é possível, isso não é possível. Agora você está disposto a me levar para o pico da montanha leste, certo? O intruso colocou o manto de volta e se escondeu no escuro novamente. A voz soava calma, mas Oleg podia sentir a raiva e o ódio. Se você não me levar lá, ainda tenho métodos para ir por minha conta. No entanto, seria mais trabalhoso e você morreria aqui. Eu vou levar você até lá. As pernas de Oleg sentiram-se trêmulas e ele se rendeu. O castelo de Chambord era cercado por montanhas em 3 lados e por um rio na frente. O terreno era muito difícil para pessoas de fora entrar. A íngreme montanha leste era especialmente importante para o reino. Todos os reis anteriores descansavam ali depois que eles morreram. Os membros da realeza, nobres, soldados e heróis que sacrificaram suas vidas para proteger o reino também descansavam ali. Isto simbolizava que todas as suas almas corajosas ainda protegeriam o reino de Chambord. O terreno da montanha leste era muito desafiador. Era extremamente íngreme, e havia apenas 2 maneiras de chegar ao topo da montanha. Um dos caminhos circulava a montanha 12 vezes. Havia, no total, 3.100 degraus de pedra que levavam ao pico da montanha, como se fosse um caminho para o céu. O outro caminho era mais perigoso. Grandes pregos de ferro foram fixados no corpo da montanha e uma corrente de ferro foi ligada neles, formando uma corda de escalada que levava para o céu. Era para pessoas que eram muito poderosas.
eles iriam chegar ao pico muito mais rápido utilizando esse caminho. Fei e seus seguidores só foram capazes de usar o primeiro caminho. Depois de mais de uma hora, eles finalmente atingiram o pico. O que eles não sabiam era que, antes de chegarem ao pico da montanha, duas figuras, uma possuindo um par de asas escuras de fogo, correram pela corrente para céu. Para ser mais preciso, era uma figura que estava vestido com um uniforme de criado e arrastando uma figura gorda e careca, enquanto subia correndo a montanha com a ajuda das correntes de ferro. Estava a menos de meia hora para o amanhecer. Quando Fei, Angela e os outros chegaram ao pico numa carruagem flutuante mágica, quase todos estavam lá, os emissários e príncipes de mais de 20 reinos, os guardas de Chambord que foram designados para proteger a cerimônia, os sacerdotes e cavaleiros da Santa Igreja, e claro, a Legião Real Coroação do Império Zenite. A carruagem mágica da primeira princesa Tanasha estava estacionada na frente do altar já havia algum tempo. Ela chegou ao pico da montanha muito antes de Fei, mas ela não apareceu na frente da multidão e só ficou em sua carruagem. A guerreira Suzy e cavaleiro Capitão Romain guardavam a carruagem com mais de 200 cavaleiros totalmente blindados. Embora a montanha oriental fosse muito íngreme, o pico da montanha era uma superfície muito plana. Era cerca de 4 a 5 quilômetros quadrados. Havia um altar, localizado no meio da superfície plana, que tinha cerca de 6 metros de altura e 10 metros de diâmetro. Este era o altar do rei que existia em todos os 250 reinos afiliados de Zenith. Era o lugar onde todos os reis eram coroados e se tornavam o governante oficial de seus reinos. Fei seria coroado por Tanasha, que representava o Império Zenith no altar do rei, quando o primeiro raio de luz solar brilhasse no pico de montanha oriental. Ao lado do altar do rei do penhasco, havia 66 estátuas de guerreiros de pedra que estavam todas segurando espadas. Elas tinham todas entre 30 e 40 metros de altura. Elas tinham uma expressão realista em seus rostos, sendo gigantescas e majestosas, representando a glória, a justiça e os numerosos guerreiros e heróis que serviram Chambord. Os emissários, príncipes e seus servos espalhavam-se ao redor do altar. Os 10 guerreiros da Ponte de Pedra designados para este local, como Drogba e Barrack, junto com Lampard, chegaram há muito tempo atrás, guardando o altar junto com mais de 20 soldados. Sua Majestade! O diretor Oleg rapidamente caminhou até Fei e saudou, no entanto, suas pernas estavam um pouco trêmulas. Um criado de meia-idade o seguiu de perto. Todo mundo sabia que a pessoa era o criado de Oleg. Embora não estivessem certos do porquê esta bunda gorda trouxe seu criado para o pico da montanha leste, esta ação não era proibida e suas mentes rapidamente se voltaram para outras coisas. Inicie os procedimentos. Fei assentiu sem emoção e sinalizou a Oleg, que era o gerente principal para a cerimônia de hoje, para começar a se preparar. Quando Fei ordenou especialmente que o ministro-chefe Bas permanecesse atrás, Oleg foi surpreendentemente nomeado para essa função. Tal coisa estava fora das expectativas de todos. Toneladas de sacrifícios foram movidas para o altar do rei, e os preparativos foram iniciados de forma lenta e segura. Fei estava na carruagem mágica e olhou ao redor. Exceto os emissários do reino Trace, que foram todos assassinados por misteriosos e poderosos assassinos, vieram os emissários de todos os outros reinos. Fei viu o príncipe Modric do reino do lago. Este rapaz louro parecia fabuloso, como de costume, e era o centro das atenções onde quer que fosse. Depois de sentir o olhar de Fei, Modric educadamente sorriu e acenou para ele. Fei assentiu e continuou a observar. Havia cerca de 500 pessoas no pico. Exceto os 200 cavaleiros de Zenith, que estavam aqui para proteger a princesa Tanasha, e as 200 pessoas de todos os outros reinos, havia menos de 60 pessoas que pertenciam a Chambord, sendo que a maioria dessas pessoas eram servas que não podiam lutar. Fei estava se concentrando nos emissários e cavaleiros. De seu modo bárbaro, ele sentiu vagamente uma grande quantidade de perigo. Mas não podia dizer de onde poderia vir o perigo ou quem poderia causá-lo. Finalmente, o céu escuro começou a se iluminar.
O sol dourado estava prestes a se erguer sobre o horizonte e iluminar o pico da montanha oriental. A princesa Tanasha caminhou até o altar do rei sob a proteção de Susa. O guarda atrás dela levava um prato de prata que estava coberto com uma camada de seda vermelha. Uma coroa, que foi feita de videiras e ramos de ouro, foi colocada sobre ele. Era a coroa do rei que o Império Zenite estava prestes a conceder a Fei. Fei acenou com a mão. Os servos que não tinham habilidades de luta saíam do altar uniformemente. Depois disso, eles se dirigiram diretamente para a saída e deixaram o pico da montanha leste. Havia apenas cerca de 20 pessoas de Chambord que ainda estavam no pico. Isso surpreendeu a todos. Todos os emissários começaram a conversar entre si e uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Tanasha. Isso era tudo que Fei podia fazer. Embora ele sentisse o perigo, ele não sabia de onde vinha. A única coisa que ele poderia fazer era manter menos de seu povo no pico. Se as coisas realmente acontecessem, as baixas seriam mantidas no mínimo. O primeiro raio de luz dourada finalmente iluminou o pico. Era a hora. Foi neste momento. A princesa Tanasha levantou a coroa do rei com suas mãos. De acordo com a tradição do Império, quando aquele raio de luz solar passasse através das nuvens e iluminasse a coroa, seria o mesmo momento em que o antigo juramento e bênção do Deus da Guerra foi feito, portanto Fei seria oficialmente coroado. Quando a atenção de todos estava no raio de luz dourada. Neste momento, ninguém notou a expressão cheia de ódio que de repente apareceu no criado de meia-idade que estava atrás de Oleg e que nunca falou uma vez sequer, desde que ele chegou ao pico. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 115. A armadilha mortal. O dedo do criado de meia-idade rapidamente balançou, e um breve canto rapidamente saiu de sua boca. Uma luz vermelha brilhante reluzia em seu corpo. De repente, o altar do rei ficou quente e as pessoas que estavam ao redor do altar tiveram que desviar o olhar porque era muito brilhante. Nesse instante, uma espada feita de fogo apareceu na mão do criado de meia-idade que a moveu em direção a Fei. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos. As pessoas que estavam ao redor do altar nem sequer tiveram tempo para reagir. Ele foi muito silencioso, ninguém gritou ou ofegou. O criado de meia-idade estava atrás do rei. Fei não conseguiu perceber esse súbito e traiçoeiro ataque. A escaldante espada de fogo quente desenhou um arco bizarro no ar e estava prestes a cortar pelas costas de Fei e atravessar seu coração. Mas, neste momento, a situação mudou. O corpo de Fei de repente se inclinou para o lado direito estranhamente. Essa ação parecia inconsciente, mas Fei esquivou-se perfeitamente desse ataque mortal. O ataque da espada de fogo falhou. Neste momento, os emissários de todos os reinos perceberam o que estava acontecendo. Eles ficaram chocados quando todos eles ofegaram subconscientemente. Os guardas, como Drogba, que estavam de pé junto ao altar, reagiram mais depressa. Eles gritaram: "Protejam o rei!" Eles desembainharam suas armas e estavam prestes a correr para o altar, mas depois de alguns passos, todos pararam. Eles estavam confusos, vendo que seu rei estava acenando para eles, dizendo-lhes para não subirem. A mão direita de Fei tinha agarrado a espada de fogo. Um mago de 4 estrelas do atributo fogo. Quem é você? Por que você quer me matar? As luvas bárbaras de Fei apareceram em sua mão. Era um par de luvas mágicas prateadas. Davam a Fei mais 21 de defesa e reduzia o dano por raio e fogo em 25%. Mesmo com a ajuda das luvas, Fei mal conseguia agarrar a espada que fora feita de fogo. Da sensação mágica que Fei sentia através da espada, ele tinha certeza de que esse homem tinha acabado de avançar para o posto de mago de 4 estrelas, mas o problema era que ele não reconhecia essa pessoa. Por que essa pessoa o queria morto? Poderia ser. Este homem foi ordenado por outra pessoa. Depois de falhar o ataque furtivo, o criado de meia-idade soltou a espada do fogo e correu para trás. Como você se esquivou disso?
Depois que ele chegou a uma distância segura para um mago, ele perguntou com surpresa. Ele não conseguia entender. Como Fei esquivou o ataque que foi furtivo o suficiente para matar um deus? Para se preparar para este ataque, ele praticou várias vezes. Ele meditou durante 10 dias e 10 noites continuamente, para acumular seu poder mágico, e usou muitos itens mágicos preciosos para encurtar seu tempo de cantar o feitiço, de forma a aumentar a velocidade do ataque furtivo. Mas quem imaginaria que a operação, que era impossível falhar, teria falhado no fim? Havia apenas uma explicação. Fei sabia de antemão que ele iria atacar furtivamente. O criado de meia-idade tinha uma expressão de surpresa em seu rosto, mas ele não entrou em pânico ou tentou escapar. Parecia que ele não se importava com o fato de que ele estava cercado por um monte de guardas. Ele deveria ter um plano B ou estava tentando calcular as chances de atacar novamente. Claro, ele também estava esperando a resposta de Fei. Mas neste momento, algo inesperado aconteceu. De repente, uma espada atravessou o ombro esquerdo do criado de meia-idade. Drip, drip. Gotas de sangue pingavam no chão. O homem de meia-idade ficou chocado e de repente percebeu algo. Um profundo rugido saiu de sua garganta. Ele balançou a mão para trás e algumas correntes de fogo apareceram do nada e chicoteou a pessoa que estava segurando a espada. Isso! Depois de um profundo e doloroso grito, Oleg voou para trás e vomitou um bocado de sangue. A pessoa que furtivamente atacou o homem de meia-idade foi este gordo que agiu em silêncio. Foi você! O homem de meia-idade gritou com raiva. Ele não precisava mais da explicação de Fei, ele entendeu instantaneamente porque Fei era capaz de evitar seu ataque furtivo. Era óbvio que esse gordo, que parecia assustado e rendido, o tinha enganado e usou um método que ele não tinha conhecimento para notificar Fei de antemão. Claro que fui eu. Quem diabos você pensa que é? Como você se atreve a me dar ordens? Oleg se apoiou no altar e vomitou mais sangue. No entanto, uma expressão orgulhosa apareceu em seu rosto. Ele riu ao desprezar o criado de meia-idade. Hehe, é inesperado, não é? E Kogo, eu não sou mais aquele velho medroso Oleg que tinha medo da morte, Kogo. Senhor Bazer, Kogo. Você cometeu um erro desde o início. Você tentou me manipular da velha forma que fazia, Kogo. Acontece que eu estou disposto a morrer pelo rei Alexander, por que eu o trairia? Oleg estava gravemente ferido, ele vomitava um bocado de sangue antes que ele pudesse terminar uma frase. Mas, felizmente, após tomar a poção de Hulk, seu corpo era mais resistente do que um guerreiro normal de uma estrela. É por isso que ele conseguiu sobreviver sob o ataque total de um mago de 4 estrelas. O que ele disse surpreendeu muitas pessoas. O mago de 4 estrelas era Bazer, o ex-ministro-chefe de Chambord, o criminoso mais procurado do reino pelo crime de traição. Fei franziu o senho. Ele conseguiu pegar algumas informações do contato visual de Oleg antes do início da cerimônia. Sabia que aquele criado de meia-idade não estava do seu lado e devia prestar mais atenção ao criado. Ele nunca teria pensado que essa pessoa era Bazer, que tinha desaparecido por um longo tempo. Este ex-ministro-chefe obviamente usou algum truque e mudou seu visual e aparência. Mas depois de algumas observações detalhadas, Fei foi capaz de desenhar alguns paralelos entre Bazer e o criado em termos de tamanho corporal e temperamento. No entanto, ninguém sabia que esse cara era um mago de 4 estrelas de atributo fogo. A série de incidentes inesperados criou muito barulho entre as pessoas que estavam ao redor do altar. O primeiro raio de luz tinha viajado através das nuvens e brilhara no pico da montanha oriental. O melhor momento para coroar Fei e anunciar seu status oficial tinha passado. Os emissários e príncipes de outros reinos olharam para o altar em surpresa. No altar, Tanasha, a princesa mais velha do Império Zenite, colocou a coroa dourada sobre a bandeja de prata que um criado estava carregando e recuou um pouco. Ela olhou para Fei como se estivesse assistindo a um drama interessante. Fei olhou para Bazer enquanto lentamente soltava o poder dentro dele.
Como esse cara apareceu voluntariamente, eu deveria aproveitar a oportunidade e executá-lo. Caso contrário, se ele realmente quiser vingança, o dano de um mago de 4 estrelas para Chambord seria catastrófico. Ao mesmo tempo, Bazir estava pensando rápido enquanto cobria a ferida com a mão. Depois de sentir o nível de poder que Fei emanava, ele sabia que não poderia ter sucesso em matar este maldito rei hoje. Ele estava frustrado. Ele não esperava que isso acontecesse depois que ele avançou para a classificação de 4 estrelas e considerando o nível de preparação que ele executou. Parecia que seus planos precisavam ser atrasados novamente. Eu não esperava que você se tornasse um cão tão leal. Bazir olhou para Oleg que estava caído atrás dele. Parecia que ele tomou uma decisão. Uma série de cânticos voaram rapidamente para fora de sua boca e seu corpo ficou cada vez mais quente à medida que seu nível de poder se tornava cada vez mais forte. Parecia que ele estava imerso numa nuvem de fogo. De repente, ele gritou para Fei: Morra! O fogo em torno dele queimou violentamente enquanto avançava. Parecia um pequeno sol nascente no altar do rei, brilhante e quente. Todo mundo achava que Bazir não tinha escapatória e desistiu de sua própria vida, incendiando sua essência mágica para matar o rei. Fei pensou o mesmo. Sendo assim, ele se preparou para receber o ataque de Bazir. Quem imaginaria que depois de alguns instantes, 3 bestas feitas puramente de fogo sairiam do corpo de Bazir, e não estariam indo em direção a Fei. Seu alvo era a primeira princesa Tanasha. Ha ha ha, Alexander, vou matar essa mulher. Vou ver como você explica isso para o Império Zenith. Todo o reino de Chambord, incluindo você, irá morrer sob a raiva do Império Zenith. Ha ha ha. Bazir ria loucamente. Ele ousou atacar a princesa do Império Zenith. Todos ficaram chocados. Este era o ataque de um mago de 4 estrelas que incendiou sua própria essência mágica. Não era algo com que Suzanne, uma guerreira de 3 estrelas, poderia lidar. As 3 bestas de fogo dispararam contra a princesa Tanasha deixando um rastro de chamas no ar. Elas absorveram facilmente a energia de chama azul que Susan usava para defender. Fei ficou assustado por um momento. Ele subconscientemente usou a habilidade do bárbaro, salto, e pulou em direção à primeira princesa. Ele tinha que salvá-la. Se Sua Alteza morresse no pico da montanha leste em Chambord, Chambord desapareceria sob a raiva do Império Zenith. Ao mesmo tempo, Bazir entoou outro feitiço. Um par de asas de fogo apareceu em suas costas no momento em que ele correu para a saída mais rápida da montanha, a corrente para o céu. Como um meteoro, ele passou instantaneamente por todos os emissários. Embora ele tenha sido ferido por Oleg, e seu poder mágico estava quase esgotado após os 2 ataques completos, ele ainda seria capaz de usar a corrente para o céu, para escapar da montanha leste enquanto o caos estava estabelecido. Depois disso, ele ainda teria outras oportunidades para lidar com Fei. À medida que a distância para o penhasco e a corrente para o céu se encurtava, um sorriso apareceu no rosto de Bazir. Alexander, apenas espere. Eu voltarei. Você nunca mais será capaz de dormir e descansar pacificamente. Ha ha ha. Ele pulou e estava prestes a fugir. Mas... Inseto ridículo, como você se atreve a atacar Sua Alteza? Neste momento crítico, uma nuvem de chamas roxas apareceu na frente da princesa, seguido por esse grito. Uma bela menina esbelta estava dentro da chama. Seu rosto nem sequer mudou de expressão quando ela casualmente apontou para o ar. As 3 bestas de fogo desapareceram instantaneamente no ar, sem sinais de resistência. Inacreditável! O ataque total de um mago de 4 estrelas foi eliminado facilmente. No segundo seguinte, a figura roxa brilhou e apareceu próxima de Bazir, que estava a mais de 100 metros de distância. Nem pense em fugir depois de atacar a princesa. A garota de roxo atacou com uma estranha espada curta e uma energia invisível atingiu Bazir. Ele gritou quando uma ferida aterrorizante apareceu em suas costas e o sangue jorrou como água numa fonte.
ainda não tinha acabado. Depois disso, uma flecha de cristal azul foi disparada a partir do altar do rei e perfurou, com extrema precisão, através das costas de Bazir. Uma energia arrepiante cercou instantaneamente o corpo de Bazir. Com um grito, o corpo de Bazir congelou enquanto caía do penhasco e desaparecia nas nuvens. Foi Fei que disparou a flecha. Depois de mudar para o modo Amazona, a flecha mágica de gelo causou 1 tonelada de dano. Depois de ficar gravemente ferido, Bazir não poderia sobreviver ao cair deste penhasco tão alto. Fei suspirou levemente. Parecia que tudo tinha passado e o perigo se fora. Mas no momento seguinte, seu senso de perigo foi desencadeado como nunca antes. Algo inimaginável aconteceu. Após um breve clarão, os olhares foram atraídos por uma espada que surgiu do nada e avançou em direção ao crânio da primeira princesa Tanasha, vindo por cima. Duas lâminas geladas de ossos surgiram do nada e foram em direção à cintura da princesa Tanasha. Uma pela esquerda e outra pela direita. 3 flechas de metal mortíferas foram disparadas da multidão em torno do altar do rei e se dirigiram para a cabeça, a garganta e o coração da princesa Tanasha. Um par de garras de ferro rasgou o ar, apareceu atrás da princesa Tanasha e avançou em direção às suas costas. Havia veneno sobre as garras de forma que a ponta delas brilhava com uma luz azul. Uma nuvem de chamas de energia laranja surgiu e uma figura forte avançou para fora da rocha no altar do rei, ao lado da princesa. A pessoa tinha uma espada segura por suas 2 mãos e atacou mirando as pernas da princesa. Os 5 ataques apareceram ao mesmo tempo e estavam prestes a atingir o corpo da princesa. Qualquer um dos ataques tiraria sua vida. Era óbvio que este foi um assassinato cuidadosamente planejado. Uma armadilha mortal. Anterior próximo.